salvación. Cristo, Cristo, caminó entre la gente dando su amor, ciego sanó con el poder de su voz. Él es mi Dios, Cristo. De salvación, Cristo, oh Cristo. No hubo otro hombre con su poder, con su mano Él al enfermo sanó, Él se entregó por mí en la cruz. Muy buenas noches, hermanos. Sean todos muy bienvenidos. Es una alegría, un placer estar otra vez en este lugar para juntos reflexionarmos un poco acerca de la palabra de Dios. Un saludo especial para los amigos que nos acompañan por la radio Nuevo Tiempo y por la TV. Bendiciones, que la gracia del Señor, que la paz de Cristo, el amor de nuestro Dios estén en la vida de cada uno de ustedes. Esta noche,
Cristo tiene un mensaje muy especial para tu corazón. ¿Tú crees? Amén. Bueno, entonces vamos a abrir la Biblia en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 6. Juan capítulo 14, versículo 6. Está el cuarto livro do Novo Testamento. Juan escreveu 5 livros da Bíblia, um evangelho, 3 cartas e o livro de Apocalipse. 5 livros. Já está? Juan 14, 6. Vamos a orar outra vez. Inclinemos nosso rosto para orar. Padre nuestro, Todo-Poderoso, alabado seja tu nome. Te agradecemos muito, Padre, por el privilégio que temos de estar aqui nesse lugar, para ouvir tu palavra, para receber de ti, de tus manos, as bendições que tienes reservadas para nós nessa noite. Te pedimos, Padre, uma bendição para cada família, para cada matrimônio, para cada pessoa que está sola. Te pedimos, Padre, uma bendição para aquele que está enfermo, para aquele que está desempregado, para aquela pessoa que necessita um milagre urgente. Clamamos a Ti, Padre, que Tu poder esteja em la vida desta pessoa. E agora, mientras oramos, que Tu Espírito Santo se mova neste auditório, se acerque de cada trabalhe em cada coração, para que nosso coração esteja listo para receber a palavra de vida eterna. Em nome de Jesus te pedimos com gratidão. Amém. Juan capítulo 14, versículo 6 está escrito: Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nadie viene al Padre sino por mim. Este versículo é muito conhecido, muito conhecido. Eu creio que todos vocês têm de memória, porque é muito conhecido. Aí temos 3 palavras: caminho, verdade e vida. Pero Cristo nos disse: eu conosco o caminho, eu conosco a verdade, eu conosco a vida. Não, Cristo dijo: eu sou. Eu sou. O que significa isto? Se é um versículo tão conhecido, parece que não há nada mais para estudar acerca disto, não? Que vamos a receber de Deus de diferente nessa noite? Bueno, tu vas a ver. Eu sou o caminho. Quantos caminhos existem? Quantos caminhos há? Há muitos caminhos. Há caminho que leva para a morte, e há caminho que leva para a vida. E nesta vida há muitos caminhos, pero em la Bíblia, quantos caminhos há? Quantos em la Bíblia? 2. Vamos a ver dois versículos ou dois textos. O primeiro está em Mateus. Vamos para Mateus. Toma a Bíblia, ábrala por favor. Mateus capítulo 7, versículo 14, versículo 13 e 14. Está escrito: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos la hallan. Bueno, amigos, hay por lo tanto 2 caminos: un camino estrecho y otro camino, ¿cómo? Ancho. Hay 2 puertas, una puerta estrecha y una puerta ancha. Hay solamente 2 caminos, un que lleva para la vida y otro para la muerte. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Aqui está escrito: uma gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies
y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Bueno, aquí se habla acerca de una mujer fiel, una mujer verdadera, una mujer que está de acuerdo con la palabra de Dios, una mujer que representa, que significa, ¿qué cosa? La iglesia. Em Apocalipse, em profecias, a palavra mulher significa igreja ou movimento religioso, movimento espiritual no mundo. E aqui se diz: uma grande señal apareceu no cielo, uma mulher vestida de sol, com a luna bajo sus pés. Aqui, a palavra do Senhor apresenta uma mulher, símbolo de la iglesia verdadeira, e isto é um caminho. Vamos a ver, Apocalipse capítulo 12, versículo 17, Apocalipse 12, mesmo capítulo, versículo 17, que está escrito: entonces el dragón se airó contra la mujer e foi a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces, un camino está representado aqui por uma mulher, que significa uma igreja que guarda os 10 mandamentos, que sigue a lei de Deus. Então, aqui temos a igreja verdadeira. E quando Cristo disse: eu sou o caminho, Cristo está apresentando o seguinte: há 2 caminhos, um verdadeiro, outro falso. O verdadeiro é estrecho, o falso é ancho. E Cristo disse: bueno, eu sou o caminho verdadeiro, o caminho estrecho. E se Cristo é o caminho estrecho, Cristo é a cabeça da igreja, é a cabeça da igreja. E a igreja verdadeira aparece em Apocalipse 12, com um símbolo de uma mulher. E esta mulher que representa a igreja verdadeira, que é o caminho estrecho, é a igreja que guarda os 10 mandamentos. Por isso esse caminho é estrecho, porque é um caminho de obediência, é um caminho que tem que cambiar coisas, é um caminho que tem que deixar coisas, é um caminho que não se pode, por exemplo, fumar, beber, usar drogas, não se pode. Não se pode, por exemplo, viver uma vida com Cristo e uma vida mundana, não se pode. Há que viver uma vida fiel. Aqui em Apocalipse 12, há claramente a expressão apocalíptica acerca da igreja verdadeira, uma mulher vestida de sol. E esta igreja, esta mulher, representa a igreja que guarda os 10 mandamentos. Bueno, agora vamos para Apocalipse capítulo 17. Apocalipse capítulo 17, versículo 1. A ver que está escrito agora neste capítulo 17. Apocalipse capítulo 17, versículo 1. Está escrito: entonces vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y me dijo: ven y te mostraré el castigo de la gran ramera que está sentada sobre muitas águas. Impressionante. Aqui há outra mulher, pero esta mulher é uma ramera. Mira, há 2 mulheres em Apocalipse. A primeira, Apocalipse 12, e a segunda, Apocalipse 17. A mulher de Apocalipse 12 é uma mulher fiel, de bem, que anda com Deus, que camina com Deus, que guarda a lei de Deus, que pratica os 10 mandamentos. Pero esta outra, de Apocalipse 17, não pratica a lei, transgride, não pratica, tem uma vida de desobediência. Esta mulher do capítulo 17 é uma ramera. E se tu lês todo o capítulo 17, vas a mirar que
el Apocalipsis presenta de una manera muy fuerte. Entonces, Apocalipsis capítulo 12 e Apocalipsis capítulo 17 presenta a nós outros duas mulheres, duas igrejas, dois caminhos. O caminho estreito, capítulo 12, e o caminho ancho, capítulo 17. Ou seja, se tu caminas por el caminho estreito de Apocalipsis 12, de la obediência, de los 10 mandamentos, tu estás caminhando en el camino que leva para el cielo. Se estás em um caminho que não pratica a lei, que não aceita os 10 mandamentos, que não aceita a lei de Deus, que disse que Cristo cambiou, que Cristo aboliu, que Cristo acabou com a lei em la cruz, esta é uma predicação de la ramera e não de la igreja verdadeira. Amém? Então, Cristo en esta noche dice o dijo: yo soy el camino. Bueno, hay dos caminos, pero verdadero solamente uno. Y cuando Cristo dice yo soy el camino, significa que no hay otro para tener vida eterna. No hay otro. El camino no soy yo, Luis. Luis no es el camino. San Luis no es camino. San Isidro não é caminho. San Pedro não é caminho. ¿Ya? Tampouco Isabel, Maria não é o caminho. Cristo diz: eu sou o caminho. E nadie viene al Padre sino por mim. Por mim, Cristo. ¿Por quê? Quem morreu em la cruz por nós? Jesús, nadie más. Entonces Cristo es el camino y tiene una iglesia. Cristo tiene una iglesia, no 2, no 5, no 10, solamente una iglesia. Entonces nosotros tenemos que hacer parte de la iglesia de Cristo, verdadera, que guarda los 10 mandamientos. Amén. ¿Están de acuerdo? ¿Está de acuerdo? Levanta la mano, vamos a ver. La mano. ¿Dónde está su mano? Ei. Levanta la mano. Repita conmigo: yo. No, más fuerte. Yo. Ok. Quiero hacer parte de la iglesia verdadera, que guarda la ley de Dios. Amén. Amén. Felicitaciones. Ahora, Cristo no es solamente el camino, es que cosa más, la verdad. Pero la verdad, ¿hay una verdad absoluta o no? O la verdad es relativa. Lo que es verdad para ti no es para mí. Lo que es verdad para la iglesia A no es verdad como para la iglesia B. Cada iglesia tiene su verdad. ¿Es así? Cristo dijo: yo soy el camino. Bueno, ya sabemos. Ahora, yo soy la verdad. ¿Hay una verdad? En la Biblia, hermanos, hay claramente una verdad. Y esta verdad tiene una plataforma, una base, una estructura, como un edificio. Un edificio es un edificio, pero tiene una estructura, tiene bases, ¿verdad? Tiene una plataforma, una estructura, que puede venir el terremoto. Si es buena estructura, ¿qué pasa? No cae. Pero si la estructura no es buena, claro, 4.1 ya se va. Pero si la estructura es buena, hasta 7.1 resiste. Amén. Bueno, Cristo dice: yo soy el camino y soy la verdad. ¿Qué es la verdad? Vamos a ver. Bueno, podríamos leer varios versículos, pero no tenemos tiempo para leer todo.
Por lo menos algunos. Aquí Cristo dice: yo soy la verdad. Entonces la verdad es Jesús. Amén. Pero ¿es solamente Jesús? Ajá. ¿Es solamente Jesús o no? No está seguro, ¿no? ¿Hay otra verdad? ¿O es solamente Jesús? ¿Seguro? No. ¿Sí o no? Sí. Ahí está difícil. Vamos a ver en la Biblia. Vamos a abrir la Biblia en Jeremías. Jeremías, Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 10. Rapidamente vamos a leer algunos versículos, algunas citas bíblicas. Jeremías capítulo 10. Atención, amigos que están con nosotros por la radio y por la televisión. Jeremías capítulo 10, versículo 10. 10. Por favor, tome nota destes versículos. Jeremías 10. Está escrito: pero el Señor es verdadero, es el verdadero Dios, Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su sana. En ese versículo, hermanos, Dios es verdadero. Amén. Dios es la verdad. Amén. ¿Tú crees que Dios es la verdad? ¿Crees? Si crees, levanta la mano. Repita conmigo: yo creo que Dios es la verdad. Bueno, ahí estamos de acuerdo. Aquí Dios es la verdad. ¿Qué Dios? Dios el Padre. Y en Juan 14:6, Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Dios es la verdad, pero Jesús también es la verdad. ¿Y hace diferencia? Hace, claro. ¿Por qué? Porque uno puede creer en Dios y no creer en Jesús. Otro puede creer en Jesús y no creer en Dios. Y si uno cree en Dios y no cree en Jesús, no tiene toda la verdad. Tiene una parte de la verdad, pero no tiene toda. Y sabes, así se pasa. Hay muchas personas y iglesias por ahí que uno cree en Dios, pero en Jesús no. Para ellos Jesús es una criatura, es un hijo solamente, un hijo, no es Dios, no es Salvador. Entonces, Dios es la verdad, amén, pero Jesús es la verdad, amén. Y ahí podríamos leer otros versículos, como por ejemplo 1 de Juan, capítulo 5, versículo 6. ¿Sabe qué dice lá? Está escrito assim: que el Espíritu Santo es la verdad. Amén. Si quieres leer, por favor, 1 de Juan, capítulo 5, vamos. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 6. 1 de Juan, está cerca de Apocalipse, aí final. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 6. Aqui está escrito assim, mira: este es Jesucristo, que vino por agua y por sangre. No vino solo por agua, sino mediante el agua y la sangre. El Espíritu es el que testifica, porque el Espíritu es la verdad. Entonces mira, en Jeremías, Dios el Padre es verdad. En Juan capítulo 14, versículo 6, Cristo es la verdad. Pero ahora en 1 de Juan, el Espíritu es la verdad. Tenemos tres. Y los tres que nosotros sabemos que se forma la Trinidad: el Padre, el Hijo, el Espíritu. El Padre es verdad, Cristo es verdad, el Espíritu es verdad. Pero hay más. Vamos otra vez para Juan, Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, ahí está. Juan capítulo 17, versículo 17. Está escrito, es muy conocido. Capítulo 17, versículo 17. Juan, escrito está: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Amén, hermanos. ¿Dónde está la palabra? Levanta la palabra, levanta. Abierta. La palabra abierta, no cerrada, abierta. Bueno, vamos a hablar juntos. Yo voy a hablar la primera parte y usted la segunda parte. Aquí está escrito: santifícaos en la verdad, tu es la verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Amén. Entonces, hermanos, pregunto: ¿cuánto de la Biblia es verdad? ¿Solamente el Nuevo Testamento?
No, um dia eu estava predicando a uma pessoa, a um pastor evangélico, claro. E este pastor não aceitava os 10 mandamentos. E eu estudei a Bíblia com ele. Pastor, temos que guardar e praticar a lei de Deus. Não, pastor, dizia-me. A lei foi cambiada, Cristo aboliu na cruz, passou, não existe mais e tal. Não, pastor, temos que guardar a lei. E ele disse: não, solamente acepto se tu me mostras no Novo Testamento. E eu perguntei: e tu não aceitas o Antigo Testamento? Perguntei a ele: pastor, tu não crees em toda a Bíblia? Solamente no Novo Testamento? Ele disse: mira, solamente eu vou crer em la lei de Deus se tu me mostras en el Nuevo Testamento. E eu perguntei a ele: pastor, em tua igreja tu pide a los miembros diezmo pide? Tu explica a la igreja e tu presenta a la igreja a necessidade de los hermanos entregar dízimos? Ele disse: sim, claro, está em la Bíblia. E eu perguntei: onde está em la Bíblia? Em que parte? Disse: em Malaquias. E eu perguntei: onde está Malaquias? Em Novo Testamento ou Antigo Testamento? Antigo Testamento, amigo. E por que quando se trata de dinheiro tu aceita, quando se trata de la lei não aceita? Há muita gente assim, irmãos. Quando se habla acerca de dinheiro, está bueno, está na Bíblia, aí é uma bendição e tal. Pero quando se trata de praticar a lei de Deus, não, isso está no Antigo Testamento, já se foi. Mira, este é irmão de este, Está bem? Estamos mirando, Porque está escrito: santifícalos em la verdade. Tu palavra es la verdade. Quantos livros temos aí? Quantos livros há na Bíblia? 66. Quantos pertencem ao Antigo Testamento? 39. E no Novo Testamento? 27. Quantos capítulos há na Bíblia? 1189. Quantos versículos há na Bíblia? 31.102. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? E nós, como adventistas, creemos em toda a Bíblia. Não somente uma parte, uma porção, não. Toda a Bíblia. Cristo diz: eu sou o caminho, já analisamos. E a verdade. Pero o que é a verdade? A verdade é Deus. A verdade é Jesus. A verdade é o Espírito Santo. A verdade é a Bíblia. E falta um mais. Salmo. Vamos para Salmo. Salmo 119. Salmo 119. Versículo 151. Salmo 119, versículo 151. Este é um salmo grande, o maior de todos. Salmo 119, versículo 151. Atenção, amigos que estão conosco por la rádio Nuevo Tempo e por la televisão. Estamos agora para ler Salmo 119, versículo 151. Escrito está: cerca estás tu, Senhor. Amém? Vamos a ver, por favor, irmãos. Deus está lejos ou está cerca? Alô? Deus está lejos ou está cerca? De quem? Não de nós outros. Em la primeira pessoa, está cerca de quem? De quem? La primeira pessoa está cerca de quem? De mim. Nós outros é muito amplo. Nós outros é lejos. Cristo, Deus está cerca. Cerca de Luís. Cerca de quem mais? Vamos, seu nome, cerca de quem? Seu nome, cerca de quem? Claro. Aí está escrito em la palavra do Senhor. Vamos a ver outra vez, 151. Cerca estás tu, Senhor, e
todos tus mandamentos, ¿qué cosa? Son verdad. ¿Cuántos mandamentos? Todos. ¿Y cuántos son todos? 10. No 9, no 8, no 2, 10. Entonces, cuando Cristo dice, yo soy el camino, ok, yo soy la verdad, ok, ¿qué es la verdad? Dios el Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo, la Santa Biblia y los 10 mandamientos. Así está. Entonces, yo soy la verdad. Y cuando uno conoce la verdad y practica, ¿sabe qué va a pasar? Será libre o liberado. Se pode usar as duas palavras. ¿Por quê? Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y finalmente, yo soy la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida. Entonces la vida, atención hermanos, por favor. Aló, mírenme por favor. Yo soy la vida. Bueno, entonces la vida no es el tiempo que yo nací de mi madre. No, no es. ¿Cuántos años tiene de vida? 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60. Vamos a ver, ¿qué es vida? Vida no es un período de tiempo. Vida en la Biblia no es un período de tiempo. Vida en la Biblia es una persona. Vida en la Biblia es una persona. A ver, 1 de Juan, capítulo 5, versículo 12. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 12. Está aí cerca de Apocalipse. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 12. Está escrito. ¿Ya está listo? ¿No? 1 de Juan, capítulo 5, versículo 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces, ¿quieres saber quién está vivo y quién ya está muerto? Está ahí. Si tú tienes Cristo en su corazón, vive. Si no lo tiene, no vive. Entonces, amigos, la vida eterna, como ayer estudiamos, la vida eterna, ¿cuándo empieza? Cuando nosotros conocemos a Cristo. Ahora, porque la vida es Cristo. Si tú tienes Cristo, tienes la vida. Si no tienes Cristo, no tienes la vida. Y cuando Cristo dijo así, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sabe qué Cristo está diciendo? Yo soy todo. Yo soy todo lo que necesitas. Lo que tú necesitas no es lo que piensas que necesitas. Porque si pregunta a uno, ¿qué tú necesitas? Dinero. ¿Qué tú necesitas? Un auto o un carro nuevo. ¿Qué necesitas? Un apartamento nuevo, una casa nueva. ¿Qué necesitas? Necesito un trabajo nuevo para ganar más dinero. ¿Qué tú necesitas? Necesito esto. No es esto que necesitas. Sabes, en la Biblia está escrito lo que verdaderamente necesitamos. Vamos a ver. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Vamos a ver. Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo capítulo 6, versículo 33. Está escrito: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán, ¿qué cosa? Añadidas. Entonces,
¿Cuál es verdaderamente nuestra necesidad? Es Cristo, es buscar primeramente a nuestro Dios, amén. Y todas las cosas serán, ¿qué cosa? Añadidas. Sabes, hermanos, normalmente las personas buscan las cosas esperando que el reino de Dios sea, ¿qué cosa? Añadido. No es así. Para muchas personas, iglesia, Biblia, oración, comunión es tema así. Cuando yo tuvier tiempo, cuando ahí hay un tiempo a más, yo voy a leer la Biblia. Pero yo no estoy leyendo porque no tengo tiempo. Yo no voy a la iglesia porque no tengo tiempo. Yo no puedo frecuentar una iglesia porque no hay tiempo. No es así cuando hay tiempo. Se hay, yo me voy. Se no hay, yo no me voy. No es así. Debería ser al revés. Primeramente Dios, se hay tiempo, yo voy a trabajar. Se no hay, no voy. ¿Y por qué no hace así? Se hay tiempo, yo voy a comer. Pero se no hay, no voy a comer. Se hay tiempo, yo voy a viajar. Se no hay, no voy. Para Dios, si hay tiempo, yo voy a leer la Biblia. Si hay tiempo, yo me voy a la iglesia. Pero hay cosas que nosotros hacemos como una ley, una regla. Pero amigos, la palabra de Dios nos enseña la lección de la verdadera felicidad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Cuando nosotros buscamos a Dios en primer lugar, nosotros nos tornamos personas felices. Felices. Este es un principio de libertad y de felicidad. Creer y aceptar a Cristo como camino, verdad y vida. Cristo cambia la vida. Cristo cambia el corazón. Cambia todas las cosas. Como cambió mi vida. Como cambió mi vida. Yo nací en un hogar católico. Mi familia muy fervorosa, muy católica, muy fiel. Y nosotros admiramos los católicos, porque son personas fieles, son personas sinceras. A mí me gusta mucho de hablar con los católicos, porque yo soy de una base, de una origen católica. Y sabemos cómo los católicos son personas muy sinceras. E eu sei que há muitos católicos mirando pantalla, escutando por la radio. Sabes, eu fui sacristão. E sacristão fiel, por la gracia de Deus. Pero um dia passou algo em minha vida. Eu abri a Bíblia em Éxodo capítulo 20. E quando eu mirei as citas, os versículos, eu quedei impressionado. Foi para mim um golpe forte em meu coração, porque eu me dei conta que o que eu creía não estava de acordo com a Bíblia. E quando uno é sincero, é assim. Se tu és sincero e mira na Bíblia o que está escrito, tu acepta porque tu és sincero. E sabe, irmãos, quando eu leí aí em Éxodo 20, 2 horas antes da missa, e quando meu amigo sacerdote chegou, eu perguntei, e ayer apresentei a vocês as perguntas. Eu perguntei, amigo sacerdote, por que está escrito na Bíblia para não fazer imagens de escultura? E nós temos aí em las paredes, em edifício, há várias imagens. Por que? Se aqui disse para não fazer, nós hacemos. E aqui disse para não se arrodilhar, não adorar, e nós hacemos isto. Aqui está escrito para guardar o dia sábado, e nós guardamos o dia domingo. Perguntei a ele, e ele me contestou. E aí quedou o tema que a irmã sugeriu para amanhã, não? E hoje vamos a continuar a história. Sabes que dijo o padre para mim, o sacerdote, o cura para mim, dijo o seguinte, irmãos:
Luis, tú no entendés, no entendió nada, no comprendió nada. No. E tu compreendes todo? Perguntei a ele. Sim, eu lo compreendo. E poderia explicar-me? Sim, puedo. Agora. Então, por favor, explica-me. E aí vem sua resposta. Ele disse: Luis, nós outros católicos não adoramos imagens. No. Ele, não. Como não? Não, nós outros não adoramos imagens. E eu perguntei: que hacemos então? Nós outros veneramos. Nós outros não adoramos, veneramos. Me dijo: então não adoramos, pero veneramos. Então, adorar não se pode, pero venerar se pode. Perguntei: sim, venerar se pode. Adorar não, pero venerar sim. Então estamos bem. Sim, estamos bem. Pero, amigo sacerdote, há uma palavra aqui que diz para não hacer. Não é para hacer. E aí temos as imagens. Como é? Ele disse: não, tu tampouco entendes isto. Sabes que para nós outros estas imagens são como uma foto, ¿se entende? Fotografia, ¿se entende? Uma foto de um pariente, de um amigo, de uma pessoa especial, e está aí solamente para um recuerdo, nada mais. Então isto não é pecado? Não é pecado. Podemos ter, solamente que não adoramos, veneramos. Então agora eu entendi. E pergunto, meu amigo, e o sábado, o dia sábado? Não, tampouco entendes isto. ¿Sabes qué? La iglesia católica es la iglesia verdadera, me dijo. Y San Pedro fue el primer papa. Y Cristo le dio las llaves del reino de los cielos. Y las llaves del reino de los cielos pertenecem a Pedro, e Pedro foi o primeiro papa. Então a chave pertence à igreja católica. Nós outros temos a chave. E Cristo dijo: se tu tens a chave, lo que hace aqui, se hace allá. Se cambia aqui, cambia lá, porque tu tens a chave. Então nós outros cambiamos o dia sábado aqui para o dia domingo. E se cambiou aqui, cambiou allá, porque está escrito que se Cristo entregou a chave para Pedro, então se pode fazer uma coisa aqui e fazer allá. Se abre aqui, abre lá. Se cerra aqui, cerra lá. Se cambia aqui, cambia allá. Eu quedei assim. De boca aberta, porque nunca havia escutado algo parecido, semejante. Nunca. Impressionado. Meu amigo sacerdote, então estamos bem, não há problema. Não há problema. Estamos bem, de acordo com a Bíblia. Oh, graças, muitíssimas graças. Ele perguntou: alguma dúvida mais? Não tenho dúvidas. Aí começamos a missa. Eu sempre era responsável por la abertura. Eu fazia a abertura como sacristão, e ele, claro, a missa. Então começou a missa, e aí foi tudo bem. Terminamos, e quando volvi a minha casa, em domingo à noite, quando eu fui a dormir, em la cama, solo, me quedei a pensar outra vez. Outra vez, os pensamentos volveram à minha cabeça. E eu pensei: algo não está bem. Deve haver um erro aí. E perguntas em minha cabeça. E dormi. Em lunes, o dia seguinte, lunes, por la manhã,
eu estava saindo para trabalhar. Eu trabalhava em uma fábrica de confecção, ¿se entende essa palavra? Confecção, roupas masculinas e femininas. E eu estava saindo para trabalhar. E tomei uma decisão. Saquei uma Bíblia pequena. Aquelas Bíblias que solamente há no Novo Testamento e Salmos e Provérbios de los Gideones, ¿ya? Ok? Gideones. E aí agarrei essa Bíblia e pensei: a partir de hoje eu vou estudar a Bíblia todos os dias. Eu quero saber o que está escrito na Bíblia. Eu necessito conhecer a Bíblia, conhecer a verdade, porque não é possível. Eu leí uma coisa e meu amigo sacerdote disse outra. E aí eu tomei uma decisão de estudar a Bíblia. E fui para a fábrica. Às 10 da manhã, de lunes. Aí eu estava trabalhando. E eu trabalhava em uma oficina cerrada. E um homem que trabalhava com um mecânico, chegou para buscar uma peça, uma coisa para fazer seu trabalho. Mientras eu fui a buscar a peça para ele, quando volvi à mesa, ele estava com minha Bíblia em suas mãos. E ele perguntou: Luiz, tu não és católico? Sim, eu sou. Tu não és sacristão? Sim, eu sou. E por que perguntas? Porque nunca visto a ti com uma Bíblia, estudando a Bíblia. E por que agora estás com uma Bíblia? Aqui no trabalho, na oficina. E eu lhe contei que passou ayer, em domingo. Amigo, passou isto, e agora eu tomei uma decisão de estudar a Bíblia. E ele me disse: e que tal? Compreendes todo? Todo o que lê? Não compreendo nada. Eu estou lendo, mas não entendo nada. E ele me disse: eu sou professor de Bíblia. Tu és professor de Bíblia? Tu és meu amigo aqui que trabalha comigo na fábrica? E não sabia que tu eras professor de Bíblia? Sim, eu sou. E onde é tua escola? Perguntei. Não tenho escola. Ué, tu não és professor e não tens escola? Não tenho. E como assim? Não, eu me vou à casa da gente para estudar a Bíblia na casa. Oh, e quanto é para ir à casa da gente? Não, nada, não custa nada. Eu me vou totalmente de graça. Não paga nada. E eu perguntei: e tu poderias ir à minha casa? Sim, eu posso. Que dia? Em jueves. A que horas? Às 7 da noite. Bueno, está marcado. Estamos arreglados para jueves às 7 da noite. Te espero. Listo. Quando ele se foi, eu quedei muito contente. Porque agora sim, eu tinha um professor particular para me ensinar a Bíblia. Pero hermanos, tu não imagina quem era esse professor. Esse professor tem uma história muito interessante. E se queres saber quem era, mañana eu vou. Ok, graças. Mañana tu vas saber quem é esse professor que foi a minha casa. E tu vas te surpreender. Há uma surpresa para amanhã acerca desse homem. Uma surpresa. Por lo tanto, te espero amanhã. E por favor, traga seus amigos. Amigos católicos, evangélicos, amigos. Porque aqui somos uma família. Amém? Respeitamos e amamos a todos. Estou contando minha história para que sepas como eu cheguei aqui. Amém? Pero para terminar, eu quero invitar minha amiga Edith. E mientras Edith passa à frente, eu quero fazer uma pergunta a ti. Tu queres aceitar a Jesus como o único caminho, a única verdade e a vida? Tu queres? Estou perguntando a todos. A todos, membros adventistas, católicos, evangélicos ou lo que não têm religião. Pergunto: quantos de vocês aceitam a Jesus como o caminho, a verdade e a vida? Póngase de pé, por favor.
Póngase de pé. El camino, la verdad y la vida. Gracias, alabado sea Dios. Vamos a escuchar. Abrace a su amigo, su familia, por favor. Porque abrazados, juntos, vamos al cielo. Al cielo, amén. Las sombras y las nubes pasan recordándote que tu vida no ha sido de lo mejor. Te arrepientes. El recuerdo casi te desgarra. Tu llanto libera la coraza y tu corazón pide libertad. Has caído de rodillas, hoy deja todas tus mentiras en sus manos, pues Jesús te limpiará. No sufras más por tu pasado, en las manos de Dios ha quedado. Sigue adelante, solo un instante, verás lo que hay para ti. Con Cristo tú avanzas, es la esperanza de comenzar una vida nueva. Con Cristo a tu lado la tormenta ha pasado y verás un nuevo amanecer. Qué maravilla. Toca tu corazón. A mí me toca. Me emociono porque essa não é uma música. Esta es una prédica. Ya el sol disipa Vamos. las tinieblas, las lágrimas dejan de fluir de tu corazón. Ya no hay oscuridad. Amén. Cristo al mal y al pecado, al fondo del mar les ha echado. Su amor y perdón en ti ganó. Ahí está. Hoy levanta ya tu frente. ¿Qué más? Ya eres nuevo y diferente. Ajá. Pues Jesús ya libertad a tu alma da. Amén. Gloria a Dios. No sufras No más. por tu Pasado. en las manos de Dios ha quedado. Ajá. Sigue adelante, solo un instante, y verás lo que hay para ti. Con Cristo tú avanzas, es la esperanza de comenzar una vida nueva. Con Cristo a tu lado la tormenta ha pasado. Gloria a Dios. Y verás un nuevo amanecer. En nombre de Jesús. Un nuevo amanecer. No sufres más por No sufres más. En las manos de Dios ha Cristo quedado. tiene un plan para ti. Y adelante, solo un instante, y verás lo que hay para ti. Con Cristo tú avanzas, es la esperanza de comenzar una vida nueva. Con Cristo a tu lado la tormenta ha pasado. Y verás un nuevo amanecer. Qué maravilla. Amén. Qué maravilla. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Hermanos, yo tengo la última palabra para ti. Para tú que todavía no es miembro de la iglesia adventista. La palabra es: nosotros vamos a bautizar cada uno de ustedes. Amén. Amém. O que significa amém? Amém? Oramos. Padre nuestro, alabado, glorificado sea tu nombre para sempre. Queremos agradecer-te por el poder de tu palavra. Queremos agradecer-te por la presença del Espírito Santo. Entregamos em tus manos de amor cada família, cada matrimônio,
e que nesta noite tu poder permaneça em cada hogar, em cada família, em cada matrimônio. Assim como estamos abraçados, queremos estar preparados, listos para subir com Cristo e viver com Ele para sempre. Bendice os que nos escutam por la rádio e aqueles que por pantalla nos acompanham. Padre, nós outros pastores levantamos nossas mãos e como servos tuyos, como predicadores do Evangelho, como pastores, entregamos cada ovelha em tus manos de amor. Leva-nos para casa e amanhã permite-nos estar aqui outra vez. Em nome de Jesus, amém.